Logo percebeu que não tinha a atenção devida, pelo simples fato de ser mulher. Neste momento, ela iniciou uma grande virada em sua vida e decidiu tornar-se advogada. Passou por muitos preconceitos, a ponto de ouvir comentários do tipo: "Você, nessa idade?", logo que passou no vestibular aos 33 anos. Então, ela estava nessa crescente dentro da ASIC. A ASIC é uma associação que só teve, durante muitos anos, homens na sua direção. Então, a Sandreli é a primeira mulher na direção da ASIC. Eu fico desejando, né, que assim como eu tive essa oportunidade, que outras mulheres tão inteligentes ou mais inteligentes que eu possam também ter essa oportunidade. De olhar para isso sem necessitar que a doença venha para fazer o chamado, né, Sandra? Exato. Hello, mulher admirável, paz e alegria no seu coração. Seja muito bem-vinda ao nosso Fala Mulher Admirável podcast. Meu nome é Samanta Carvalho, sou terapeuta e educadora emocional e estamos aqui hoje com um quadro que é um dos nossos quadros mais apaixonantes também, né? Eu sou suspeita para falar, né, Mulher Admirável? Eu amo todos os quadros, né? Mas esse quadro é um quadro incrível, onde a gente traz mulheres incríveis para contar as suas histórias. É o quadro Mulher Admirável em Foco, certo? E hoje nós estamos aqui com uma mulher admirável que tem uma história lindíssima. Eu estou tentando mudar aqui os verbos e as palavras que eu uso, porque são todas muito maravilhosas mesmo, né? Então, sem mais delongas, vou ler aqui um pouquinho da história dessa mulher admirável para vocês. Filha de Anselmo e Maria, que ensinaram para ela profundamente o valor do crescimento pessoal e profissional. Aos 8 anos, com uma simples pulseira de miçangas, ela recebia da sua tia que voltava do Rio de Janeiro e, com isso, ela vislumbrava uma grande oportunidade de multiplicar seus talentos. Algumas mudanças na empresa, onde o pai trabalhou por anos, trouxe uma grande mudança de estilo de vida para a sua família. Ver seu pai fracassar após algumas tentativas de empreender fez com que ela e a sua irmã buscassem um novo caminho, deixando novamente vir à tona toda a força feminina que possuíam. Resolveram abrir uma fábrica de roupas femininas que foi um completo sucesso. Ela se casou com um empresário da região, que eu vou contar daqui a pouco de onde ela é, porque ela não é aqui de BH, certo? E começou a participar de alguns eventos muito importantes. Contudo, logo percebeu que não tinha a atenção devida, pelo simples fato de ser mulher. Neste momento, ela iniciou uma grande virada em sua vida e decidiu tornar-se advogada. Ela se formou com mais de 30 anos. Logo que se tornou advogada, passou por momentos de muitos desafios e uma situação atípica demais, porque tinha vivido todos aqueles anos à sombra do seu marido. Era comum, em vários momentos, que seu esposo fosse a pessoa mais importante do evento e ela quase invisível. Aí eu vou aqui mudar minha página. Foram tempos bem difíceis, porque precisava o tempo todo provar que tinha conhecimento e competência. Passou por muitos preconceitos, a ponto de ouvir comentários do tipo: "Você, nessa idade?", logo que passou no vestibular aos 33 anos. "Vai mesmo querer fazer direito?". Olha isso, hein, mulher? Era como se as pessoas acreditassem que o curso superior seria somente possível para os mais jovens. Teve que provar o tempo todo que tinha capacidade para trilhar um caminho profissional e chegar a ser reconhecida como advogada.
Seja muito bem-vinda, Sandreli, nossa querida Sandreli Royce. Imagina, eu que fico lisonjeada pela oportunidade de estar aqui com você, falando para essas mulheres maravilhosas, que de alguma forma a gente possa levar a nossa história para que essas mulheres aproveitem isso e deslinchem, né, nas suas vidas, que possam crescer, que possam desenvolver, que possam mostrar, né, o que todas nós mulheres temos, que são várias qualidades. Então, que esse momento seja um momento também inspirador, assim como eu inspiro em tantas histórias que eu escuto, obviamente, que eu vejo todos os seus podcasts, e aí eu sei como que é, então eu inspiro nessas também, que minha história, de alguma forma, possa inspirar outras mulheres também. Sensacional. Eu não contei tudo, porque eu quero ir soltando aqui os pedacinhos, tá? Gratidão mais uma vez por você estar aqui Imagina. conosco, ter aceitado o nosso convite, né? Eu sei que você é uma mulher com tempo curto, bem escasso aí nas suas atividades, mas eu sei que você está aqui também com muito carinho por nós aí, Verdade, por esse momento, né? verdade. Então, Sandreli, a nossa pergunta base aqui, ela é o seguinte: qual foi o momento, assim, um dos, né? Porque nós, como mulheres, vivemos vários desafios, né? Então, conta pra gente um desafio que você viveu, aonde você acredita que, além de todas as coisas, né, que permearam essa base de vencer esse desafio, mas aonde que foi que a educação emocional e o autoconhecimento te ajudaram também, te auxiliaram a vencer esse desafio? Então, mulheres admiráveis, quando você começou a falar minha história, a gente vai escuta, né, porque a gente fala muito, mas muitas vezes a gente não escuta uma outra pessoa falando sobre a nossa história. E aí eu fui relembrando de tudo e pensando nessa pergunta que você me fez agora, eu fui passando por essa trajetória, esse processo que foi a minha vida. Porque, na verdade, as nossas vidas é sempre um processo, né? A minha também não é diferente. Então, como eu cheguei até aqui, né? Como, né, eu posso ter esse equilíbrio emocional, como eu posso resolver as minhas coisas talvez com melhor naturalidade, eu acho que é exatamente esse processo que eu vim buscando por toda a minha caminhada. Mas é lógico que teve um momento que eu tive que colocar isso à prova. E se eu for pensar nesse momento que eu tive que colocar isso à prova, sem dúvida nenhuma foi agora, recentemente, no dia 4 de agosto, que eu falo que datas importantes das nossas vidas a gente jamais pode esquecer. Mas não para relembrar as dificuldades que nós tivemos, e sim para apoiarmos naquele momento como algo positivo para que a gente possa levar aquilo e falar assim, nossa, esse foi um momento importante da nossa vida, então nós temos que levar isso como uma ajuda, como um apoio para que a gente possa ultrapassar várias barreiras que nós vamos encontrar no caminho. Nos nossos caminhos, a gente tem, eu falo que nós temos pedras revestidas de coração vermelho, né? Que às vezes você pensa que está tudo perfeito, está tudo maravilhoso, mas existe uma pedra ali e às vezes é um coraçãozinho ali inofensivo que você está pensando que é algo maravilhoso e quando você vai ver, não é. E foi isso que aconteceu, no dia 4 de agosto, né? Eu, antes, uns 6 meses antes, eu tenho uma filha que não mora aqui, mora em Paris. 6 meses antes, minha filha tirou férias, né? A gente programou uma viagem para que eu pudesse estar lá com ela. Organizamos onde nós iríamos e ficávamos assim, esses 6 meses conversando de como seria esse dia mais importante, assim, né? Porque como eu vejo ela pouco, umas 3, 4 vezes por ano, então para mim isso era um momento muito especial. Programamos tudo, resolvemos tudo, e aí conversava dia a dia. Como que será, mãe? Vão fazer isso, vão pegar o trem, não vão contratar. E foi isso que aconteceu. E por esses dias e esses momentos, eu jamais iria imaginar que alguma coisa pudesse acontecer para que me tirasse desse trilho. Eu nunca pensei isso, nunca. Eu sempre pensei que eu ia executar mais isso na minha vida. Foi quando no dia 4 de agosto, faltando 20 minutos para ir para o aeroporto, 20 minutos. 20 minutos. Meu marido falou: 4h20, eu te espero aqui para você então pegar suas coisas e nós irmos. Tá bom? Tudo bem. 4h20. 4 horas eu cheguei, fui tomar um banho, subi as escadas e no momento que eu subi as escadas, eu vi que eu estava com uma dificuldade muito grande para subir essas escadas. E aí, na hora que eu subi, eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada.
Fui, tomei banho. Na hora que eu tomei banho, eu olhei pro espelho para me enxugar. Uma perna, Samantha, estava totalmente roxa, de cima e embaixo, inclusive já Uau. pretinho os dedinhos. Roxa. Roxa. E eu falei, naquele momento, o que eu irei fazer? Chamei meu marido, e eu sou muito teimosa, sabe, Samantha? Eu falo que às vezes Deus fala algumas coisas no meu ouvido, eu tampo para não ouvir, né? Eu despisto, não, isso não é nada, né? Uhum. Mas por incrível que pareça, talvez esse autoconhecimento, esse equilíbrio que eu vim adquirindo durante todos esses anos, chamei meu marido e falei assim: Juninho, eu não vou viajar. Ele falou assim: por quê? Olha a minha perna. E aí ele olhou e falou assim: nossa. Falei assim: vamos para o hospital agora. Mas, né, a gente também não acredita que tudo ia ser tão dificultoso. Eu falei assim: então, eu vou no médico, o médico vai me passar um remédio, e eu vou tomar esse remédio. No outro dia, com certeza, eu vou poder viajar. Uhum. Né? Fui, mas ainda com essa esperança, vou ir perder mais um dia, né? Eu pensava Vamos isso. só trocar a Trocar a passagem. passagem para um dia, né? Isso. Cheguei ao médico, ele avaliou, fez todos os exames e me disse: você não vai poder viajar. Uau. Você vai ficar pelo menos 3 meses sem viajar. 3 meses. Sem pegar voo, sem Meu fazer viagem, sem Deus. fazer nada. Nossa. Então, aquela esperança que eu tinha de o dia seguinte, né, eu ir viajar, eu vi que não estava. E afinal de contas, o que que você teve? Eu tive uma trombose Trombose. dupla, bem em cima, que é onde que impediu a passagem total do sangue e essa veia, então, não circulava. Então, por óbvio, né, ela inchou toda a perna e ficou roxa. E que perigo se você viajasse, então, né? E ele falou: se você tivesse insistido em viajar, talvez você não estaria aqui para contar essa história. Porque todo mundo que vai para um voo, ele tem a trombose durante o voo e depois pode ser que transforme em uma embolia pulmonar. Você já ia chegar em um voo de 12 horas com 2 tromboses. Então, provavelmente, você não estaria aqui para contar. E aí eu repensei, falei assim, aí nesse momento eu falei assim, gente, Você não enlouqueceu? Não gritou? Não chorou? Não não entrou gritei, em não pânico? chorei. Talvez por esse amadurecimento que eu te falei, sabe, Samantha, durante esse processo do autoconhecimento, de buscar esse equilíbrio emocional, de saber, né, quando a gente deve. Eu falo, tem momentos que a gente tem que chorar mesmo, nós somos mulheres, tem que chorar, tem que espernear, mas tem momentos que a gente tem que ter esse equilíbrio emocional. E como fazer para ter esse equilíbrio emocional? Primeiro, acontecendo algum fato para que você tenha a exposição desse desequilíbrio ou equilíbrio. Uhum. Mas também conhecendo você um pouco, conhecendo as vozes de Deus, que também Deus também faz parte desse momento, né? Sim. Equilibrando, sabendo que tudo você tem que tomar a decisão certa, mas com equilíbrio, com serenidade, para que você possa resolver aquilo sem desesperar e sem achar que aquilo é a morte. Eu falo assim, quantos benefícios? Aí você vai falar assim, Lili, mas aí é fácil, né? Mas me fala, que benefício que você teve por conta de ter deixado ir? Obrigada, porque eu já ia perguntar. Respirado a minha vida. Respirar é. Eu precisava de um tempo. Eu precisava de um equilíbrio emocional. Eu estava numa crescente que eu não. Como eu voltei, né? Mas que eu não conseguia parar. Todo dia era um evento, todo dia era uma coisa, todo dia é alguma coisa que eu teria que fazer. E se eu tivesse lá com a minha filha, talvez eu não conseguiria parar também, não. Por quê? Porque eu já estava com todo dia tomado. Todos os dias tomados. Vamos para lá, vamos para cá. Eu não Paciência. ia respirar. O que aconteceu depois? Minha filha veio para cá. Já que ela tinha tirado férias de lá, veio para cá e eu fiquei 15 dias dedicado a ela dentro de um quarto. E ela dedicada a você. E ela dedicada a mim. Então, era o momento do quê? Do respiro. Para me ficar quietinha, para me pensar sobre as minhas atitudes, para me pensar sobre as minhas vidas, para não pensar em nada, Isso. para ficar sem fazer nada. É.
Era esse momento. E quantas vezes isso tudo acontece e a gente não entende? Às vezes, muitas vezes a gente pensa, nossa, que coisa horrorosa, né? Como é que vai ser agora a minha vida? E o prejuízo financeiro e os outros prejuízos que eu não tive por conta disso, que foi Como morrer, né? como minha própria vida. Exatamente. E, gente, só um parênteses aqui, né? Mulher admirável que está aqui nos assistindo e nos ouvindo. A Sandreli é presidente da ASIC hoje. A ASIC é uma associação empresarial de Contagem, certo? Ela é lá de Contagem. Então, ela estava nessa crescente dentro da ASIC. A ASIC é uma associação que só teve, durante muitos anos, homens na sua direção. Então, a Sandreli é a primeira mulher na direção da ASIC. Então, imagina, né? Essa oportunidade, mas também essa responsabilidade. Quando você fala, né, que você estava numa crescente sem parar, sem respirar, então a importância de respirar e de olhar para os seus momentos e como que uma doença vem para te chamar, né? Na verdade, ela falou: opa, você não vai parar, não? Então, peraí que eu vou te parar para você Exatamente. respirar, para você se olhar, para você continuar esse processo, né? Que hoje você já está de volta à SIC, né? Já. Graças a Deus, estou vendo lá. Mas eu acredito que você está com mais consciência e mais autoconhecimento, não é verdade? Verdade. Samanta, por exemplo, né, eu chegava para dar conta de tudo isso, porque nós mulheres, né, temos essa multiplicidade mesmo, não tem jeito, a gente não consegue desligar da casa, dos filhos, né, das coisas diárias, além da nossa atividade. Então, agora eu resolvi muitas coisas, muitas questões importantes. Por exemplo, eu ficava 7 até 7 horas da tarde, da noite, no meu trabalho. Hoje, o meu horário é até às 5. Então, eu fiz algumas modificações para que eu pudesse, então, fazer as coisas que eu gosto, que é estar aqui igual no seu podcast, Linda. dar bons exemplos para outras mulheres, né? Ser inspiração dessas mulheres. Eu amo fazer isso, mas eu tive que passar por esse momento para que eu pudesse esse respiro e pudesse desenvolver de uma outra forma, com mais tempo para mim, com mais qualidade de vida. E voltando na questão da ASIC, né, Associação Comercial e Industrial de Contagem, meninas, eu sou a primeira presidente da associação após 40 anos de gestão masculina. E eu falo, Samanta, que eu queria muito, porque eu sei do conhecimento de cada uma. Eu sei da qualidade que cada uma tem, o empenho que cada uma tem e o conhecimento, mais do que tudo, que cada mulher tem. Então, eu fico desejando, né, que assim como eu tive essa oportunidade, que outras mulheres tão inteligentes ou mais inteligentes que eu possam também ter essa oportunidade. De olhar para isso sem necessitar que a doença venha para fazer o chamado, né, Sandrine? Exatamente, exatamente. Então, que tenham essas oportunidades, tenham a oportunidade também, Samanta, de se desenvolver, de mostrar sua competência, né? Porque isso tudo, eu falo que eu até tenho um estudo, mas para te falar a verdade, eu não tenho os dados aqui. Hoje nós estamos passando por um momento que as mulheres, né, apesar do destaque que elas têm, hoje mulher empreende mais do que os homens. 51% das mulheres são empreendedoras, estão abrindo sua empresa, e os homens 49%. Olha a crescente que nós estamos em relação à abertura de uma empresa. Porém, o que está acontecendo? Essas mulheres estão ficando doentes, né? Sim. A depressão é uma dessas questões. Por quê? Muitas vezes a gente não consegue fazer tudo que nós temos que fazer. A ansiedade. A ansiedade, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que olhar meus filhos, eu tenho que olhar minha casa, eu tenho que olhar meu marido, eu tenho que olhar as finanças, eu tenho que Tem olhar o meu marketing, trabalho, eu tenho tem as redes sociais. tudo ocupa demais e a gente está pegando, fazendo. E você sabe o que é pior? Eu falo que talvez a pior cobrança é porque a gente tem que dar conta de tudo, porque como uma forma de legitimar, de apoiar, de aprovar que nós somos competentes. Isso que é o pior, né? Porque o tempo inteiro nós estamos querendo mostrar, olha, nós somos competentes. Isso, né, para o masculino eu estou falando, né? Olha na empresa, olha o meu trabalho, né? Ontem eu fiz um podcast, a Daniela foi que estava lá junto comigo, ela me falou, Sandeli, eu não consigo hoje
ir em qualquer reunião, ela mexe com financeira, Uhum. aplicações, e ela me falou assim: eu não consigo hoje ir para qualquer lugar ou onde tem uma rede de homens, por exemplo, e ela mexe muito com isso, né? Que essas questões financeiras é muito voltada ainda para os Uhum. homens, e eu não consigo antes de começar a fazer essa reunião que ter que eu de alguma forma demonstrar a minha competência, falando dos requisitos que eu tenho para estar ali. É. Primeiro dá o que eu chamo das famosas carteiradas, né? Chegar e mostrar primeiro ali os meus diplomas, todos os meus conhecimentos, para depois falar. E, de novo, quando você traz esse assunto também, a importância da educação emocional, né? Eu tenho um Exatamente. programa que eu trabalho com mulheres empreendedoras, de educação emocional para mulheres empreendedoras, onde eu trago muito isso, né? Você não tem que nada. Procure entender que tudo é possível para você, desde que você esteja olhando para você, que você esteja olhando para o seu autoconhecimento, para a sua saúde emocional, para a sua saúde física, né? Porque muitas vezes a gente deixa isso de lado também e vai embolando tudo. Então, esse olhar para si que você teve, né, em todas essas demandas, não só no desafio que você contou aqui, mas nas demandas que você vem tendo a sua vida toda, Uhum. né? Essa educação emocional, esse autoconhecimento, isso faz mesmo toda a diferença, né, Verdade. Sandra? Muito. E eu, né, repito, né, através de podcasts como esse, o seu, Samantha, que ouvindo essas histórias e vendo esses exemplos que passam por aqui, com certeza a gente vai buscar algum meio. Nós impactamos através das histórias das pessoas. É com isso é que a gente tenta mudar as nossas próprias histórias, Isso, né? Então, exatamente. escutem, né? É, Ouçam atentamente para que isso possa de alguma forma servir para, né, para cada é. uma que está aqui nos Meu escutando. avô falava, né? Você não vai ter tempo de viver tudo. Então, aprenda com as histórias do outro, certo? Exatamente. Ai, queria ficar mais tempo aqui para a gente papear tantos assuntos, mas eu tenho Também, certeza que você vai voltar outras vezes para a gente com falar mais, certeza, vamos né? sim. Antes da gente terminar, e antes de você falar suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, eu gostaria que você olhasse ali para a câmera e deixasse um recado para a mulher admirável que está nos vendo e nos ouvindo. Lógico. Maior prazer. Mulher admirável. Eu falo sempre isso. O que é empreender? Empreender é a pessoa fazer algo com tanta excelência que faz com que ela destaque em qualquer lugar que ela estiver. Isso quer dizer o quê? Se de alguma forma, mulher, você quiser se destacar, faça aquilo que você faz com maestria, transformar em CNPJ, ou seja, criar a sua empresa. Por que eu estou te falando isso? Porque aquilo que você faz de melhor é o seu destaque. Então, utilize isso para você empreender. Mas não esqueça, né, dessa questão emocional, de estar bem com você mesmo, buscar isso com tranquilidade. E é isso. E tenho certeza que será um sucesso. Incrível, minha querida. Gratidão mais uma vez. Fala suas redes sociais para quem quiser te encontrar. Para quem quiser ir te dar um abraço de coração com coração, se associar a SIC, conta para as meninas aí, por favor. Ótimo. Então, vou falar 3 recadinhos. O primeiro, Unidas, que é um grupo de mulheres que eu convido no Samanta, não sei se você está lá já. Ainda não estou indo. Ah, Você já pois me é. convidou, estou indo. Isso, é um grupo de mulheres muito bacana. Então, por gentileza, quem quiser e quiser participar, só ir lá, Unidas Transformando Você, nas redes sociais. Quem quiser saber mais do meu trabalho, que quiser me acompanhar, é no Sam.Ruiz. E quem quiser ser um associado da SIC para estar lá junto conosco em projetos maravilhosos que estamos fazendo, que também estou convidando a Samanta aqui, Isso. Gente, eu juro que eu vou. é a SIC Associação Comercial e Industrial de Contagem. E o Isso. Sam.Ruiz. E muito prazer, muito obrigada por esse convite maravilhoso. Gratidão, Muito querida. sucesso, querido. Seu coração é enorme, o seu projeto é maravilhoso. Então Gratidão. não tem como dar errado Ah, quando algo é tão feito com tanto carinho e amor. Parabéns. gratidão mais uma vez, minha querida. Imagina. E gratidão a você, mulher admirável, que esteve aqui conosco mais uma vez nesse podcast. Que você se encontre aí também na sua educação emocional, no seu autoconhecimento. Se estiver difícil fazer isso sozinha, busque ajuda profissional, busque ajuda terapêutica, certo? E as minhas redes sociais é @Samantha Carvalho Terapeuta.
entre lá no nosso podcast, comente, compartilhe, porque você que está aqui nas redes com a gente, você sabe que é isso que precisa, né, para as redes entenderem que o nosso assunto é relevante e a gente levar isso para mais mulheres, certo? Então, a gente fica aqui hoje e até o nosso próximo podcast.